E aí, tudo bem? Estudando muito? Dedicando-se à sua preparação? Espero que sim. Lembre-se de quanto maior for a sua dedicação, a sua organização e a sua dedicação, mais rápido será a sua aprovação. Ok? E nesse percurso, lembre-se de contar comigo na disciplina de Direito Administrativo, Direito Eleitoral, se você estiver se preparando para um concurso de TRE ou do TSE, porque eu vou estar aqui com vocês periodicamente, trazendo questões comentadas de algumas bancas, entre elas CESP, ESAF, FCC, Fundação Getúlio Vargas, e vou trazer também, através desse espaço aqui, alguns comentários aos informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Porque você sabe que, para passar em concurso público, principalmente organizados pelo CESP e pelo ESAF, você tem que conhecer os informativos do STF e do STJ. Você ainda não os conhece? Então faz o seguinte, entra nesse endereço aqui, ó, www.professorfabianopereira.com.br, porque lá você vai encontrar, além de dezenas de aulas gratuitas, ainda vários e vários vídeos sobre decisões que foram publicadas nos informativos do STJ e do STF. Ok? Hoje nós vamos resolver aqui uma questãozinha bacana que foi aplicada no concurso de auditor fiscal do município de São Paulo no ano de 2012. Você vai perceber que é uma questão aparentemente simples, mas que vai exigir algumas informações teóricas também antes de você resolver. Vamos lá, dar uma analisada nessa questão. A questão diz o seguinte: o município constatou, após transcorrido grande lapso temporal, que concedera subsídio à empresa que não preenchia os requisitos legais para a obtenção do benefício. Diante de tal constatação, a autoridade. Então, olha só. Para responder essa questão aqui, você tem que ter um conhecimentozinho básico sobre o princípio ou poder de autotutela. O que é isso? Princípio ou poder de autotutela? Nada mais é do que a prerrogativa conferida à administração pública para rever os seus atos, quando forem ilegais ou quando forem inconvenientes ou inoportunos. Então, se a administração pública edita um ato e posteriormente ela constata que esse ato ele foi editado de forma ilegal, a própria administração, sem precisar recorrer ao Poder Judiciário, tem a prerrogativa de anulá-lo. Então, sempre que você for responder uma questão nesse estilo, principalmente da Fundação Carlos Chagas, lembre-se, para que a administração possa anular um ato, ele tem que ter sido editado contrariamente à lei. Então, se o ato é ilegal, ele tem que ser anulado. Por outro lado, às vezes a administração edita um ato legal, em conformidade com a lei. Mas esse ato, com o passar do tempo, ele não é mais conveniente. Ele não é mais oportuno. Então a administração decide rever esse ato. Na prática, pelo ato ser legal, ele não vai ser anulado. Ele vai ser revogado. Então a palavrinha revogação, nas provas da Fundação Carlos Chagas, ela só vai ser utilizada quando você encontrar lá as expressõezinhas conveniência ou oportunidade. Ou então, mérito administrativo. Ou então, discricionariedade. Beleza? Sempre nesse caminho. Fique atento, cuidado para não se confundir na hora da prova. E aí, diante do que eu acabei de explicar, ato ilegal tem que ser anulado. Ato inconveniente ou inoportuno, revogado. Já fica fácil de matar aqui a questão. Então vamos ver o caput de novo da questão 1. O município constatou, após transcorrido grande lapso temporal, que concedera subsídio à empresa que não preenchia os requisitos legais para a obtenção do benefício. Opa! Não preenchia os requisitos legais. Então a lei estabeleceu quais eram os requisitos. A empresa não preencheu. E ainda assim o ato benéfico foi editado.
Então esse ato é ilegal. Se é ilegal, uma coisa eu sei, ele não pode ser revogado. Ele tem que ser anulado. Beleza? Vamos ver as alternativas. Então, diante dessa situação, a autoridade. Letra A. Poderá revogar o ato concessório. Vai revogar? Porque o ato é ilegal. Tem nada de revogação. B. Deverá anular o ato, desde que não transcorrido o prazo decadencial, com efeitos retroativos à data em que o ato foi emitido. Certinho, certinho. Se o ato é ilegal, anulado. Professor, não entendi, foi esse negócio aí de prazo prescricional, o que é isso? É porque a Lei 9784/99, por exemplo, afirma que a administração pública, ao constatar um ato ilegal, cujo destinatário tenha atuado de boa fé, ela tem um prazo de até 5 anos para anulá-lo. Se ela não anular o ato nesse prazo de 5 anos, ocorre o que nós chamamos de preclusão. Ou, em outras palavras não técnicas, a decadência do direito de anular esse ato. Então quer dizer, passados 5 anos, não pode anular mais não, né? Pode não. Porque aí ocorre o que nós chamamos de convalidação tácita. Isto é, convalidação, correção automática do ato. Então o prazo realmente é de 5 anos. E os efeitos são retroativos. Quando a administração anula o ato, é como se o ato nunca tivesse sido praticado. Efeitos retroativos. A revogação é ex nunc, N de nada, de hoje para frente. Agora, a anulação é ex tunc, totalmente retroativo. Beleza? Então, a letra B é a correta. Aí vem a letra C e fala: poderá anular o ato com base em seu poder de autotutela, com efeitos a partir de hoje, a partir da anulação. Não. Se a administração anulou o ato, não é de hoje para frente que ele está anulado, não. É desde o dia que ele foi anulado, com efeitos retroativos, ex tunc. D. Não poderá revogar ou anular o ato, em face da preclusão administrativa. Totalmente errado. A questão não trouxe nenhum prazo, então eu não posso dizer que ocorreu a preclusão. Nem sei quando é que ele foi editado e quando é que ele foi anulado. E. Deverá convalidar o ato, por razões de interesse público e para preservação do direito adquirido, exceto se decorrido o prazo decadencial. Não. No primeiro momento, ela tem o quê? Que anular o ato administrativo, já a questão deixou bem claro que o ato administrativo é ilegal. Se ele é ilegal, tem que ser anulado. Certinho? Muito simples, né? Se você está se preparando para um concurso público organizado pela Fundação Carlos Chagas, você tem que saber de cor e salteado as hipóteses de extinção do ato administrativo. Pode estudar, principalmente diferenças conceituais entre anulação e revogação. Cai demais, mas não é pouco não. E você pode encontrar questões tanto no tópico sobre princípio da autotutela, que é na parte de princípios administrativos, quanto no tópico sobre atos administrativos. E aí você tem que saber de cor e salteado as súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, foi um prazer estar contigo, corrigindo mais uma questãozinha da FCC. No caso, se você quiser ter acesso a mais questões, só clicar aqui, www.professorfabianopereira.com.br. Lá estou à sua disposição 24 horas. Um abraço, tchauzinho.